Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a redação escolar, que é o gênero textual que será cobrado no nosso concurso estudantil, certo? Então vocês precisam aprender sobre o gênero para produzir bons textos e poder concorrer, quem sabe até ganhar o prêmio do nosso concurso, entendido? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar sobre a palavra redação. Professor, o que é uma redação? É a ação de escrever com ordem e método, certo? Eu preciso planejar a minha escrita e escrever seguindo um método, entendido? Quando eu falo de redação escolar, eu estou me referindo a um gênero textual específico. É um texto dissertativo argumentativo, no qual o aluno escreve sobre determinado tema, posicionando-se em relação a ele. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou escrever sobre um assunto, ou seja, eu vou dissertar e eu vou me colocar em relação a esse assunto. Qual é a minha opinião sobre esse tema? Isso é argumentar, certo? Nesse texto, que possui de 20 a 30 linhas, devemos empregar a norma padrão formal da língua portuguesa. Eu não posso escrever da maneira como eu falo com meus amigos pelo WhatsApp, por exemplo. Eu tenho que me esforçar para seguir todas as normas que a gente aprende sobre a língua portuguesa, para que eu possa atender ao padrão formal dessa nossa língua, certo? Eu vou ler aqui para vocês um exemplo de redação que eu escrevi para que vocês possam entender melhor e conhecer também o gênero redação escolar, certo? Coronavírus, o inimigo invisível é o título da minha redação. Desde o final do ano de 2019, o mundo inteiro tem vivenciado uma grande crise por causa de uma doença chamada Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. A humanidade enfrenta diariamente o desafio de controlar essa doença que se espalha por todos os países. Sobre isso, há pelo menos duas coisas que dificultam esse controle: o fato de que o vírus é invisível e a irresponsabilidade de algumas pessoas. Primeiramente, é preciso dizer que os humanos têm grande dificuldade na batalha contra o coronavírus, porque o seu inimigo é invisível. Parece que o vírus está por toda parte, mas o fato de não poder ser visto a olho nu faz com que ele se espalhe cada vez mais e com bastante facilidade. Isso exige de todas as pessoas um cuidado enorme, fazendo a higienização do corpo e de objetos com os quais têm contato. Em segundo lugar, infelizmente, há muitas pessoas que não estão preocupadas com esse problema e que não seguem as orientações de uso de equipamentos como a máscara e de limpeza para se proteger do vírus e evitar espalhá-lo para outras pessoas. Talvez seja por essa irresponsabilidade de muitas pessoas que o número de casos e de mortes pelo coronavírus tem crescido de maneira assustadora. Isso precisa ser mudado. Portanto, para que seja possível ver números diários sobre a Covid-19 diminuindo, todas as pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos, devem colocar em prática as orientações dadas pelos órgãos de saúde, usando máscaras, evitando sair de casa sem necessidade e limpando objetos que são comprados no supermercado, por exemplo. Dessa forma, a sociedade poderá voltar à sua rotina normal mais rapidamente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um texto dissertativo argumentativo, no qual a gente disserta, a gente escreve sobre a questão da pandemia do coronavírus e a gente apresenta também uma opinião, a gente apresenta, as nossas ideias sobre esse assunto. Eu destaquei aqui a ideia de que o vírus é invisível e a ideia de que as pessoas estão agindo com irresponsabilidade. Essa é a minha opinião. A sua opinião já pode ser outra. Então, os seus argumentos podem ser outros também. Entendido? O texto do gênero redação escolar, ele deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos aprender sobre cada uma dessas partes. Na introdução, a gente deve apresentar ao leitor o assunto que será tratado no texto. Não posso começar de qualquer jeito, começar achando que a outra pessoa já sabe do que é que eu vou falar. Não, eu preciso apresentar o meu tema. Entendido? Foi o que eu fiz quando eu disse que desde o final do ano de 2019 o mundo inteiro começou a viver uma grande crise por conta da Covid-19. Então, isso é apresentar o tema.
eu posso destacar pelo menos duas coisas importantes sobre esse assunto, como eu destaquei. Isso aqui é uma dica para que vocês possam planejar o texto de vocês, organizar e que ele fique todo amarradinho, as ideias todas bem organizadas, certo? Então, o tema era a pandemia do novo coronavírus. Eu apresentei o tema na introdução e destaquei dois pontos sobre esse tema: a ideia de que o vírus é invisível e a ideia de que as pessoas estão agindo com irresponsabilidade. Só existem esses dois pontos? Não. Existem muitos outros pontos que a gente pode trazer para o nosso texto também. Por exemplo, a ideia da economia que foi afetada, a ideia dos empregos, né? A crise do coronavírus gerou muito desemprego. A ideia de que as escolas estão com as aulas presenciais suspensas, os alunos estão, vocês no caso, estão tendo aulas virtuais, aulas online, e isso é muito complicado para a realidade que a gente tem, né? Tem muita gente que não tem condições, enfim. Vocês podem destacar no texto de vocês outros pontos, além desses dois que eu trago no meu texto. Entendido? No desenvolvimento, a gente vai escrever sobre as duas coisas que a gente destacou sobre o tema. Lembra que eu coloquei que a gente pode destacar dois pontos? A gente só apresenta eles lá na introdução e no desenvolvimento a gente vai escrever sobre eles. Você pode usar um parágrafo para cada ponto destacado. Então, um parágrafo para a ideia de que o vírus é invisível, foi o que eu usei, e um parágrafo para a ideia de que as pessoas estão agindo com irresponsabilidade, que foi o ponto que eu destaquei também. Se você vai destacar a ideia de que as aulas presenciais nas escolas estão suspensas e que agora os alunos estão tendo aulas à distância, você vai destacar, vai dedicar um parágrafo do seu texto para falar sobre isso. Entendido? Então, desenvolvimento é o lugar de escrever sobre os pontos que a gente destacou lá na introdução sobre o tema. Entendido? Na conclusão, a gente pode finalizar o texto fechando as ideias, a gente deve fechar as ideias e apresentar possíveis soluções para o problema do qual a gente falou. Eu não posso apresentar uma solução para um problema que eu não trouxe no meu texto, certo? Se eu não falei sobre as escolas, por exemplo, eu não posso trazer uma proposta de solução para o problema na escola, entendido? Eu tenho que. Vejam que os dois pontos que eu destaquei lá na introdução, eles já passaram para o desenvolvimento, né? Já desenvolvi as minhas ideias e eles precisam aparecer também na conclusão. Se eu trago a ideia de que as pessoas elas agem com irresponsabilidade, eu posso trazer a seguinte solução: o governo precisa fiscalizar mais as ruas, por exemplo, certo? As pessoas precisam seguir todas as orientações dos órgãos de saúde. É um outro exemplo de solução para o problema que eu trouxe. Se você traz um outro problema, é uma outra solução, certo? Então, aqui, primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo e terceiro, o desenvolvimento. Vejam que o segundo e o terceiro parágrafo eu começo da seguinte maneira: primeiramente e em segundo lugar. Lembra que eu destaquei dois pontos sobre o assunto da pandemia do novo coronavírus? Qual foi o ponto que eu coloquei como mais importante? Foi a ideia de que o vírus é invisível. Qual foi o ponto que eu coloquei em segundo lugar? Ou seja, é importante também, mas o outro eu considero mais importante. O segundo lugar foi a ideia de que as pessoas agem com irresponsabilidade. Então, é importante que vocês comecem os parágrafos usando essas palavras que dão ideia de organização do texto. Se eu não colocar primeiramente e em segundo lugar, eu posso trocar de lugar os parágrafos e não vai afetar muito o meu texto. Então eu preciso organizar, certo? Se eu faço isso, eu não vou poder trocar de lugar esses dois parágrafos. No último parágrafo eu tenho a conclusão. Como foi que eu comecei a conclusão? Portanto, que é uma ideia conclusiva. A palavra portanto nos traz essa ideia. Então, são exemplos de palavras aqui nesse texto que vocês podem usar também nos textos de vocês para organizar melhor as ideias, certo? Vejam que o meu texto aqui ele tem
4 parágrafos, tem 28 linhas, está dentro do padrão e ele está bem organizadinho, bem alinhado. Estão vendo? Eu escrevi até o final da linha, né? O texto está todo bem organizadinho, os parágrafos têm basicamente o mesmo tamanho. Isso é importante também, né? Quando a gente pega um texto para ler, que o texto está bem bonitinho, bem organizadinho, a gente se anima para ler o texto. Então vocês precisam cuidar também dessa questão da organização, até da aparência do texto. Então, para finalizar, dê um título ao seu texto, certo? É importante. Releia o seu texto, verificando possíveis erros na escrita e na organização das ideias. Não entreguem um texto ao professor sem ler antes. Às vezes vocês escrevem respostas, por exemplo, e não leem de novo. Quando a gente vai ler, tem um monte de errinho que eu sei que se vocês tivessem relido, vocês teriam identificado e teriam corrigido. Então é importante reler. O trabalho de escrita exige essa leitura, reescrita, apagar quantas vezes forem necessárias, amassar a folha, pegar outra folha e escrever novamente, enfim. Quanto mais eu me esforço, né? Quanto mais eu presto atenção no meu texto, eu leio novamente, o meu texto vai ficar melhor. Corrija os erros identificados e reescreva seu texto com letra legível. Professor, o que é letra legível? É letra bonita? Eu não tenho letra bonita. Não, não é letra bonita. É uma letra com uma qualidade boa que dê para o professor entender o texto quando ele for ler. Certo? Então, é importante que vocês sigam esses passos para que a gente possa fazer um bom texto e concorrer ao prêmio do concurso estudantil. Certo? Bons estudos para vocês e agora a gente vai fazer a nossa atividade. Até a próxima aula.